Então, boa noite para todos. Shavuot, né? Porque eu sempre esqueço do Shavuot, mas enfim. Hoje a chuva vai ser dedicada a Refuá Tamar Batrut, da Gisele Bussinga, Fernanda Nazaré, do Michele Cassalino, da Miriam Batsara, Marcelo Baslima, Ruth Batsimcha, Yonah Batedit, José Eduardo Santana, David Ben Fortune e Harav Yaakov Zvi Ben Liba. Vamos falar de Lech Lechá, né? Uma das parashot mais emblemáticas, talvez, da Torá. Muito interessante do ponto de vista... Deixa eu ajeitar essa câmera aqui, tá muito baixo. Do ponto de vista de memória mesmo, as pessoas lembram muito da parashá, né? A gente vai falando de uma série de coisas. Essa parashá, ela é a que marca o início do povo judeu, né? A gente começa a falar de Avraham, ainda Avram, né? Ainda Abrão, e como que ele recebe o chamado de Hashem para levar adiante, para seguir adiante, não só ficar com ele, aquele conhecimento que ele já tinha adquirido, mas levar sai aí da tua casa, porque aí aí não tem mais como crescer, né? Então, é impressionante a gente ver a questão de escolhas na vida, né? Quando a gente faz certas escolhas, né, que tipo acabam mudando a nossa vida, né? E a pergunta que fica é que tipo de escolha que muda as pessoas, né? Que tipo de escolha que a gente faz que acaba mudando a gente como pessoa, né? No fim das contas, a resposta é relativamente simples, né? Ela é tudo. Todas as nossas escolhas mudam quem a gente é, as menores e as maiores. Às vezes escolhas pequenas têm grandes impactos, às vezes escolhas grandes não têm tantos impactos assim, né? Então, as decisões que a gente toma, elas acabam determinando e definindo quem a gente é, né? Elas têm esse poder de determinar quem somos, né? Então, a gente vai tentar analisar um personagem do qual eu nunca falei só dele aqui. Eu já falei dos patriarcas, já falei das matriarcas em anos passados, e hoje eu vou falar de Lot. A gente nunca falou de Lot, e a ideia hoje é a gente analisar Lot, que é um dos personagens mais multifacetados da Torá. Ele tem toda uma dúvida sobre ele. Ele é um cara bom, ele é um cara ruim, ele tem luz, ele tem escuridão, tudo isso entra em Lot, né? Tem tudo isso dentro dele. Então, assim, ele é um dos personagens mais diferentes desse ponto de vista, né, que a gente tem na Torá. Então, a gente vai tentar analisar um pouco essa progressão de Lot hoje, e ver como uma decisão importante mudou a vida dele para sempre, e como ele tomou essa decisão e por que ele tomou essa decisão. Tá? Então, vou começar com a Gemara em Kedushin, 40b, aí no número 1. Tá? Vamos lá. Rabi Shimon Bar Yochai disse: mesmo aquele que é um completo tzadik por toda a sua vida, ao se rebelar ao final dela, perde todo o mérito, seu mérito anterior, como está escrito: a retidão do justo não o livrará no dia em que transgredir. Está em Yehezkel, né, no 33:12. Então, o que a Gemara está dizendo aqui inicialmente se você for um tzadik sua vida inteira, mas no final das contas você pisar na bola e cometer erros e tudo mais, se você for uma pessoa correta sua vida inteira, mas se no final você pisar na bola, você perde todo o mérito que veio antes. Meio complicado isso aí, né? Mas vamos terminar de ler e aí a gente analisa as duas frases. Então, e mesmo aquele que foi completamente perverso por toda a sua vida e se arrependeu no final, sua maldade não será lembrada, como está escrito na continuação do verso. Então, o mesmo verso continua dizendo: e a maldade do ímpio não será obstáculo no dia que retornar da sua maldade. É uma referência a Teshuvá, né? Que a Teshuvá tem esse poder de acabar com a maldade que você fez anteriormente. Então, a gente tem todo esse aspecto, esses dois aspectos que são meio complicados. Então, vamos ver os dois aspectos. O tzadik que virou um rachá no final, e ele perde tudo que ele fez anteriormente, e o rachá que fez techuvá, que se arrependeu, e disso, de alguma forma, apaga os erros que ele cometeu no passado. Vamos dizer assim, as falhas, as transgressões que ele cometeu. Então,
A gente vai explorar essa segunda parte depois. Eu queria explicar o primeiro antes, porque para não ficar no ar, a gente não vai falar disso necessariamente, mas para não ficar só solto o negócio, né? Se a gente voltar na primeira, fica a dúvida. Todos os méritos que você fez anteriormente você perde? Como é que funciona isso, né? Não, parece até que não faz nem sentido. Você falar assim, não, o cara perdeu tudo porque ele não teve a capacidade de se manter reto na última parte da vida. Isso não faz muito sentido. Então a Guemará, na verdade, não está falando isso. Se você, vamos dizer assim, você esqueceu de dizer o Shema antes de morrer, você não fez a mitzvah, você vai perder tudo. Não, não é isso que a Guemará está dizendo. A Guemará está dizendo que não é só errar, não é só você cometer um erro, mas você se arrepender das mitzvot que você fez antes. Então, assim, não é só você falar, ok, não vou fazer mais nada, mas sim você se arrepender daquilo que você fez de bom, vamos dizer assim, teoricamente. Então, é uma techuvá ao contrário. Porque a pessoa que faz o techuvá ao contrário acaba perdendo essa possibilidade de usufruir das mitzvot que ele teve, que ele fez antes. Então, essa que é a questão. Então, as mitzvot só deixam de contar se ele se arrepender delas, tá? Porque tem muito a ver com a Kavaná, aquela história que a gente já discute aqui há algum tempo. Inclusive, assim, o resto da Guemará vai falar da pessoa que é meio a meio, que comete erros e que faz mitzvot, né? Então não faz muito sentido você falar de techuvá que ela tem esse poder, e quando a gente fala, o arrependimento tem esse poder de apagar, de deletar as situações anteriores. Então, se você se arrependeu de fazer mitzvot, vai apagar as mitzvot. Mas se você se arrependeu das averot que você cometeu, dos transgressões que você cometeu antes, elas vão ser apagadas também, tá? Então, a ideia é essa. A Teshuvá tem esse poder, vamos dizer assim, de apagar as suas transgressões anteriores. Vamos continuar lendo. E aí tem uma outra Guemará em Avodazará, no 17a, que diz o seguinte, número 2. Essa Guemará é uma das histórias, tem umas histórias mais interessantes que de todo o Talmud, na minha opinião. É uma história da qual eu já falei algumas vezes. Eu não sei se eu cheguei a ler ela. Aqui eu não botei ela toda aí, só botei um pedaço porque ela é meio longa, mas a mensagem está de qualquer forma. Então vamos lá. Foi ensinado em uma baraita, foi dito sobre Rabi Elazar ben Durdaya. Não havia uma zoná. Zoná é uma palavra, eu botei aí no hebraico, porque é a palavra para uma moça profissional, né? Uma prostituta, né? Vamos dizer assim. Então, o Elazar ben Durdaya não havia uma zoná no mundo na qual ele não havia se deitado. Uma vez ele ouviu de uma zoná nova em uma cidade do outro lado do mar que cobrava uma bolsa cheia de moedas como pagamento. E aí, como ele já conhecia todas, ele queria conhecer essa também. O que ele resolveu fazer? Ele pegou uma bolsa cheia de moedas e cuidou de assuntos como de costume. Isso é para Guemará os assuntos de costume dele com as outras zonotas, vamos dizer assim. E aí vem a parte mais engraçada ainda, que ela fala assim, ela arrotou e disse, assim como esse arroto não voltará para o seu lugar, também Elazar ben Durdaya não terá sua techuvá aceita. Aí fica um negócio meio interessante, assim, será que ela teve uma profecia? Como é que ela sabia quem era esse cara? Ele devia ser famoso também, né? Porque se ele conhecia todas, todo mundo devia conhecer ele. Né? Mas enfim, a frase deixou-o em choque. Ele saiu e se sentou no deserto entre duas montanhas e colinas e disse. E aí que vem a parte longa, porque ele vai pedir para as colinas, para as montanhas, ele vai pedir para o céu e para a terra, ele vai pedir para um monte de gente a mesma coisa. Ele vai falar assim, peçam pela minha misericórdia, para que a minha techuvá seja aceita. Eles responderam, antes de pedir por ti, devemos pedir por nós, como está escrito, removam as montanhas, estremeçam as colinas. Então, os outros objetos, os outros indivíduos por qual ele pede, seguem essa mesma lógica. O céu e a terra também, o sol e a lua, todos eles falam assim, não, antes, a gente tem que cuidar da gente primeiro, você se vira aí. Né? Então, Elazar ben Durdaya disse, claramente isso depende apenas de mim. Colocou sua cabeça entre seus joelhos e chorou alto até que sua alma deixasse seu corpo. Até que sua alma deixasse seu corpo. Minha tradução falhou aí, mas tudo bem. Ele morreu. Interessante que ele morre de arrependimento aí, né?
Aí o que a Guimarães diz em seguida? Uma voz divina surgiu e disse: Rabi Elazar ben Durdaya está destinado ao mundo vindouro. Não só ele se recuperou, ele conseguiu fazer techuvá, como ele ganhou uma semirá também. Ele também virou rabino, né? Então, quando o Rabi é o Rabi Yehuda Hanassi, né? Ouviu a história de Elazar ben Durdaya, ele chorou e disse: alguns só recebem sua porção no mundo vindouro após anos de trabalho duro e outros recebem sua porção em um momento. Tá? Então, vou explicar o que o Rabi Yehuda Hanassi disse primeiro e depois a gente volta na história para analisá-la direitinho. Então, o que é que ele está dizendo aí? A explicação é a seguinte: parece que ele ficou... parece que é uma reclamação, na verdade, né? Ele fala assim, bom, tem um monte de gente trabalhando aí, mas esse cara aí aproveitou a vida inteira e agora fez o que ele quis da vida inteira e agora ele também ganhou o Olam Habá, né? Ganhou o mundo vindouro. Como é que funciona isso? Né? Fica parecendo que não é justo. Mas a questão é essa. A questão não é essa, justamente. Ele está falando, o Yehuda Hanassi, ele está dizendo o seguinte, que na verdade ele está impressionado com a possibilidade de que em um curto momento você é capaz de se transformar completamente em outra coisa. Você é capaz de mudar completamente sua essência, né? A pessoa pode se mudar de uma forma assim, a reviravolta 180, né? 180 graus, o famoso 180 graus, né? Então, ele chora, na verdade, pensando em quantas oportunidades como essa ele teve também. Ele não está chorando porque é injusto ou qualquer coisa parecida, mas pelas oportunidades que talvez ele tenha tido de fazer isso, de melhorar de uma forma absurda em momentos curtos, mas ele não aproveitou. É disso que essa é a lição desse final dessa Guimarães. Então, todos nós temos momentos assim, e se a gente não está atento, se a gente não está acordado para a vida, você não percebe esses momentos passando. Você não consegue pegar pelo rabo o momento e aproveitar esse momento. Então, o grande exemplo aqui do Rabi Elazar é esse aqui. Ele virou, logo antes de acabar o tempo dele, ele conseguiu mudar completamente. Ele virou de uma pessoa absolutamente asquerosa para uma pessoa que tinha capacidade de ter um espacinho lá no Olam Habá, né? Então, assim, e não só isso, ele é chamado de Rabi, né? Ele é chamado de mestre. Ele se torna, a partir daí, mestre da Teshuvá. Eu sempre dou esse exemplo de que um dos maiores, eu não sei, eu não me lembro o nome dele, mas um dos maiores entendedores de Alahot de Shabbat hoje em dia, eu não sei se ele está vivo também, mas um dos maiores entendedores de Alahá sobre Shabbat que já existiram era um cara que virou rabino depois de uma idade avançada já. E por causa disso, sugerindo para ele, escolhe uma coisa, se especializa nessa coisa, que você não vai ter tempo de estudar tudo. Né? Então, assim, ele era o grande entendedor de Alahá de Shabbat por causa disso. Né? Então, ele recebe, o Elazar ben Durdaya recebe esse título porque ele vira um mestre de Teshuvá aí nesse momento. Como é que faz Teshuvá? É um arrependimento tão sincero que ele morreu de arrependimento. Né? Se arrependimento matasse, no caso dele mata. Né? Então, mas como que funciona isso? Né? Porque para os dois lados, né? Tanto para o arrependimento para o bem quanto para o mal, vamos dizer assim, quanto para alguém que vira um araxá, quanto para alguém que vira... Né? Como é que isso é justo? Como que você se arrepender de uma coisa faz apagar outras coisas que você fez? Como é que isso é justo? Né? Simplesmente porque você joga tudo fora. Né? Como que funciona isso? Né? Então, se você se arrepende das suas mitzvot, você está jogando fora a tua família, suas ações, sua religião, suas crenças, tudo isso você está jogando fora, se você se arrepende das suas mitzvot. Né? Então, como que isso anularia as mitzvot? Então, isso tudo ele acaba sendo... a gente pode afunilar essa ideia para uma pergunta mais filosófica. Né? Quem sou eu? Como assim? Porque assim, quem você determina, que a gente falou, é determinado pelas suas ações. Então, se você está anulando suas ações anteriores, se você está ignorando suas ações anteriores, o que isso causa? Né? Então a pergunta quem sou eu é muito importante. E eu botei aí
né, uma referência ao Lewis Carroll aí, sobre a Alice no País das Maravilhas. No capítulo 5, ela encontra a lagarta, né? E é um trecho muito interessante. A lagarta faz essa pergunta para ela, no fim das contas, né? Vamos ler aí, no número 3. A lagarta e a Alice se olharam por um tempo em silêncio. Por fim, a lagarta tirou o narguilé da boca e se dirigiu a ela com voz lânguida, ensonada. Tá com sono, né? Quem és? Disse a lagarta. Então, a lagarta, quem é você? A lagarta pergunta, né? A resposta da Alice é brilhante. Eu não era um início encorajador para... Este não era um início encorajador para a conversa. A Alice respondeu meio timidamente. Eu mal sei, senhor. No momento, ao menos eu sei quem eu era quando eu levantei essa manhã. Mas eu acho que devo ter sido mudada várias vezes desde então. Esse é o nosso processo de vida, né? O Lewis Carroll captou bem aí a situação. Ela passou por várias mudanças naquele curto período ali, no qual ela está naquele mundo meio maluco, né? Então, essa pergunta é fundamental. Como que a gente define quem nós somos? Quem sou eu? Quando você se perguntar hoje, olhando para o espelho, quem sou eu, como é que você vai se definir? Né? E o Ramchal, ele fala do poder da Teshuvah e ele acaba dando uma fórmula, vamos dizer assim, quanto à própria Teshuvah, né? Então, aparentemente, ele, quando ele vai explicar isso no Mesilat Yesharim, ele lida com a ideia de que o processo de Teshuvah não faz muito sentido. Do ponto de vista lógico, a discussão do Ramchal começa assim, o processo de Teshuvah não é uma coisa lógica, né? Então, a gente acaba lutando contra essa ideia de um lado a misericórdia de Hashem, que é muito grande, e do outro a questão da justiça e da verdade. Porque aquilo do qual você se arrependeu não deixou de existir no mundo, vamos dizer assim. Então o que isso muda no fim das contas, né? Então aquilo ali faz parte do mundo, aquilo que você fez, né? Então como é que você é capaz de apagar aquela situação? Se eu disser alguma coisa para alguém, aquela pessoa vai continuar lembrando, presume-se que aquela pessoa vai continuar lembrando. Se eu me arrepender daquilo, eu tenho que fazer duas coisas, né? A teshuvah para Hashem é uma e a teshuvah com a pessoa é outra. Você tem que se desculpar com a pessoa, né? O Abraão costuma falar em Yom Kippur, em Rosh Hashanah, falando assim, você tem que resolver com a pessoa e com o Hashem você se resolve de outra forma, mas você tem que pedir desculpa para a pessoa. Então isso é o que o Lusato está falando aqui. Parece ilógico, porque tem esse aspecto que é real, mas também tem um aspecto que envolve Hashem, que também é real, mas, vamos dizer assim, o mundo não lida com isso da mesma forma que você. Agora, o que você fez, a situação que teve forma nesse mundo, as outras pessoas estão lidando com isso, né? Então, os efeitos das ações do passado, como é que a gente acaba apagando esse efeito, né? Então, o Mesilat Yesharim, ele fala o seguinte aí no 4, uma frase simples, mas que é muito profunda. Retirar completamente o desejo de fazer o que foi feito, retira o próprio fazer, a ação em si. Ou seja, se você tirar o desejo de você, se você puxar pela raiz aquele desejo e ele não existir mais, aquela ação deixa de existir. É isso que ele está falando. Então, ele não está falando que isso é uma espécie de uma edição, né? É que nem se faz hoje com o vídeo. Assim. Vai pegar assim, não ficou bom o que eu falei no vídeo. Aí você vai lá e corta e deixa passar reto, como se aquilo não tivesse acontecido. Não é isso que está acontecendo. Está dizendo que a porção ruim que você fez, o que foi feito, já era. Mas aquela escolha que te definia como ser humano, te definia daquela forma, não existe mais. Aquilo ali não faz mais parte de você, certo? Então, todas as minhas escolhas do passado que me formaram, vamos dizer assim, que me formam agora, se apagaram. Então, você mudou. É que nem a Alice ali. É como se você tivesse passado um tempo ali no mundo, no País das Maravilhas, e você meio que já não sabe quem você é, porque você fez essa escolha de apagar aquela parte de você, de mudar aquela parte de você. Então, no mundo não muda, mas dentro de você, você é outra pessoa a partir de agora. Então, isso é como uma decisão que você tomou antes, mas a Teshuvah tem esse aspecto de te mudar nesse sentido. Mas você tem que puxar da raiz. Se aparecer a opção de você fazer aquilo de novo, a Teshuvah real quer dizer que você não vai fazer de novo. Tá? Não é nem isso, você não vai nem ter vontade de fazer de novo, não vai nem passar pela sua cabeça. Ou, se você não podia fazer,
aliás, se você tinha que fazer alguma coisa e você não fez, você vai fazer, certo? Então, a gente só pode acessar essa porção tão profunda dentro de nós e retirar aquele desejo pela raiz, que eu estou falando, com a ideia de Teshuvah. Você tem que seguir os passos da Teshuvah para fazer isso. Primeiro você tem que, né, entender que você tem um problema. Depois você se arrepende, faz vidu, tem 4 passos básicos para você seguir. Né? Então, quando você tem a opção, de novo, quando você tem a opção de seguir aquela lógica que você seguiu anteriormente, você não vai seguir. Né? Essa é a Teshuvah. Né? Isso significa que eu não sou mais aquela pessoa que faz aquela coisa, ou que deixa de fazer aquela coisa que eu não podia ter deixado de fazer, ou que eu não podia ter feito. Né? Então, o que me define são os meus desejos, minhas motivações. Isso tem uma palavra hebraica, chama ratson. Né? Então, se eu sou capaz de trocar aquela ratson anterior, eu sou um novo ser humano. Né? As minhas escolhas definem quem eu sou, as suas escolhas definem quem você é. Né? Então, e não é só eu quero fazer aquilo ou eu desejo fazer aquilo. Né? É uma coisa muito maior que isso. Sabe aquela coisa que você quer tanto, você se esforça para conseguir aquilo, você dá tudo que você tem para você conseguir aquilo, esse é o motivador novo. A Teshuvah tem que seguir esse processo. A Teshuvah tem que seguir... Você quer tanto aquilo que dói. Né? O crescimento nesse sentido dói. Né? As dores do crescimento. Né? Então, mesmo que você não consiga, você tentou o máximo que você pôde. Isso te mudou. Aí você tenta de novo, e de novo, e de novo. A raiz está fora. Isso que importa. Né? Então, a minha ratson me define. Esse desejo muito poderoso é o que te define, é o que me define e diz quem eu sou e quem você é de fato. Tá? Então, continuando essa ideia, a Guemará em Bavakama, parece meio estranho isso aí, mas eu vou explicar. No 3b diz o seguinte, a Guemará explica, isso é sobre um passuco, né? Ele fala assim, mavé, a palavra mavé é da categoria do homem. Como está escrito, e responde a sentinela, está chegando o amanhecer, mas também a noite, se realmente quereis, aí ele usa essa expressão aí no hebraico, tivayun, vinde e retornai beayu. Né? Esses termos se referem a uma pessoa que pode buscar e fazer. Mavé está relacionada às ações de uma pessoa. Então, o ser humano é definido por aquilo, essa palavra Mavé é para definir o humano, que é isso que a Guemará está falando. Então, o humano é definido por aquilo que de fato ele quer. Aquilo que de fato ele pode fazer, aquilo de fato ele vai atrás. Né? Que ele usa todas as forças para ele conseguir. É isso que a Guemará está dizendo. Então, quando a gente fala de escolhas que mudam completamente as nossas vidas, não são necessariamente questões gigantes de vida ou morte, tá? São, às vezes, questões simples. Uma pessoa normal, uma pessoa que talvez não tivesse a acessibilidade do Eliezer Ben Dardui aí, ele talvez não tivesse nem ligado porque a mulher falou para ele. Isso talvez pudesse ser uma coisa pequena para alguém, mas isso gerou uma reação em cadeia enorme para ele, certo? Então, mas qualquer coisa que eu queira muito, ou seja, ele queria muito ter chuvalho naquele momento, pode acabar te definindo para sempre. E foi o que aconteceu com ele. E a gente lembra dele por causa disso. Né? Então, um exemplo bem simples quando seus... Não sei se aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo, mas pais tiram foto de você quando é bebê e tá tomando banho, sei lá. Né? Se seu pai vai mostrar aquela foto para alguém, você sabe que aquilo ali não é você, necessariamente. É você, mas não foi sua escolha aquilo ali. Então, em geral, a criança pode passar vergonha. Se como criança você mostrar, ela ainda é criança, e você mostra para alguém, ela pode passar vergonha. Mas como adulto, você nem liga para aquilo. Não sou eu. Não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Então, tanto faz. Ah, mas você tá pelado ali. Sim, daí. Isso não me afeta. Né? Então, a ideia é essa. Sim, eu cometi erros no passado, mas eu não quero mais cometer esses erros. Aquela pessoa que faz aquilo não sou eu. Então, isso não me afeta mais. Né? Então, esse é o tipo de vida que as pessoas que buscam isso vivem. Você errou,
não é para fazer mais, mas aquilo ali já não me representa mais. A única coisa que aquilo me lembra é que eu cresci a partir daquilo. Mas aquilo já não me representa mais. Aquela pessoa que fazia aquelas coisas que, sei lá, não comia caché e agora come, não existe mais. A pessoa agora, eu sou uma pessoa que come caché. É só um exemplo, tá? Então, eu dou o meu melhor para que aquilo se torne realidade. Essa é a ideia, né? Então, eu já mudei, fazendo isso, eu já mudei quem eu sou, certo? Então a gente vai voltar agora para a Lot. Isso foi a introdução. É, é, espero que espero que simples. Para a gente analisar bem quem é Lot, né? Como que Lot muda, né? Qual é a evolução, vamos dizer assim, de Lot durante o processo de mudança de Lot aí, depois da história toda, né? Então, depois de Abraham receber as instruções dele, o que acontece? Hashem fala, Lech lecha, sai da tua casa, larga tudo, vai-te embora, né? E o que é que acontece? A gente finalmente é apresentado a Lot. Pela primeira vez a gente vê quem é Lot, né? Aí no número 6, Bereshit 12, 4, já é logo no começo da Parashá, né? Que vai dizer assim, Vaeler Avram, Kasher diber elav, Hashem Vaeler ito Lot. Então, e partiu Avram, como ele falara Hashem, e Lot foi com ele. Avram tinha 75 anos de idade quando saíram de Hará. Então, vários comentários aqui, eles citam a ideia de que não foi Avraham que convidou Lot. Lot decidiu por conta própria, né? Ele quis ir contigo, né? E o Malbim, ele é um dos que cita essa ideia, né? O Malbim diz que ele foi porque ele não queria se separar de Avraham. É interessante perguntar, mas por que Lot foi com Avraham? Por que ele não ficou com o pai ou com a mãe, qualquer coisa parecida? É interessante essa pergunta porque não deve ter sido uma decisão muito fácil para Lot ir com o tio, né? Porque o pai dele, Haran, morreu na fornalha. Um dos testes de Abraham foi a fornalha, né? Que um rei colocou ele lá dentro, falando assim, se você não se ajoelhar para o meu Deus ou qualquer coisa parecida, eu vou te jogar dentro do fogo aqui e você vai morrer. Abraham não morre. E aí Haran, vendo isso, fala assim, não, então eu também não vou me ajoelhar, né? E aí ele morre queimado proferindo as palavras, eu acredito no Deus de Avram, né? Ele morre e Avram não morre. Então, é muito difícil a gente entender qual que foi a lógica que o Lot usou, porque ele poderia ter algum tipo de ranço ou qualquer coisa parecida, porque o pai dele morreu e Avraham está seguindo o que Hashem está dizendo, né? Então, é como se ele dissesse, eu quero ir para onde você for. Né? E essa frase lembra um outro personagem interessante também, né? Que é quando a gente fala dessa amidade gvurá, essa amidade de coragem, né? A gente fala dessa característica de coragem, a gente lembra de um outro personagem, que é Ruth. Né? Ruth também tem esse aspecto, né, de falar assim, não, eu vou para onde você for. Né? Então, é interessante ver, né, que existe uma conexão entre Ruth e Lot, né? Qual que é? Ela é descendente dele. Né? Ela é moabita. Né? Moav vem de Lot, né? Um dos filhos de Lot com uma das suas filhas. Inclusive, Moav quer dizer do meu pai. Né? É bem indiscreto, vamos dizer assim, bem claro. A mensagem é bem clara. Né? Então, me dá essa característica de vorá, de força, de Ruth, veio de Lot. Tá? Então, Lot a gente começa falando de Lot com uma característica muito positiva. Gvurá era a mesma midá que Yitzhak era proficiente. Yitzhak Avinu também tinha força muito clara, né? Tinha uma coragem muito grande. Né? Então, o Rabi Yitzhak Sher diz o seguinte, Lot deixou tudo para trás, pois queria ser discípulo de Avraham. Tá? Então, Lot queria aprender com o tio o que ele estava ensinando, mesmo vendo o pai tendo morrido por causa disso, vamos dizer assim. Então, Rabi Sher explica que a decisão de Lot pode ter sido mais difícil do que a própria decisão de Avraham. Quando Hashem fala Lech Lecha, Avraham tem que deixar tudo para trás também. Mas Avraham recebe uma ordem direta de Hashem. Lot não, certo? Lot meio que vai sem saber o que está rolando. Ele só vai, né? Então ele se joga. Né? Então no Egito,
Então, vamos para frente na história. Né? No Egito, por exemplo, com aquela história de Sara, né? Sarai, Abraão fala que é minha irmã porque se você souber que você é minha esposa, vamos matar para ficar com você, né? Lot não fala nada, deixa o plano correr e tudo mais, né? Então, mas quando ele sai diferente. Vamos lá, no 7. E Lot andava com Avram. Que andava com Avram também tinha ovelhas, vacas e tendas. Então, vegam le Lot, hacholech et Avraham. Tá? Chayatzon, o vakar ve o halim. Tá? Então, ele tinha Lot andava com Avraham, também tinha ovelhas, vacas e tendas. Ou seja, já mudou alguma coisa aqui. Quando eles saem do Egito, Lot já sai rico. Tá? Sai rico, o tio sai rico, ele sai rico junto. Ele participou da situação toda também porque ele não falou nada, vamos dizer assim, ele não dedurou a situação, qualquer coisa parecida. E aí tem um Midrash aí no Bereshit Rabá 41 que diz o seguinte: por ser discípulo de Abraham, Lot recebeu 2 tendas. Ruth a Moabita e Naamá a Amonita. Naamá é a única rainha de Israel que não é do povo, tá? Ela é esposa de Shlomo Amelech, tá? Então, o Rabbi Tzach Sher, a partir disso, ele vai dizer o seguinte, que por ter aprendido com Avraham, Lot criou dentro dele... É interessante a gente observar isso. O Rabbi Sher diz assim, que dentro dele cresceu uma raiz para Malchut Beit David. Porque Ruth vai criar nela essa situação da linhagem de David e Naamá também vai se casar com Shlomo e a partir disso isso continua. Então, dos 2 lados vem de Lot. Tá? Então, dentro de Lot existia a raiz para a ideia de Mashiach. Tá? Então, por ele ser Talmid de Avraham Avinu, Lot adquire essa força espiritual de ser merecedor da fonte do Mashiach, vamos dizer assim. Né? Então, até aqui, tudo está ótimo, né? Está maravilhoso, Lot está crescendo espiritualmente, mas aí acontece uma coisa. Vamos lá para o Bereshit 13, no 8. E a terra não podia sustentá-los para estarem os 2 juntos, pois seus bens eram muitos e não podiam ficar juntos. E houve uma briga entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Lot. E o cananeu e o perizeu então, viviam então na terra. E disse Abraão a Lot: não haja, te rogo, briga entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque homens e irmãos somos nós. Ora, toda a terra está diante de ti, separa-te, rogo de mim, e se vais à esquerda, irei à direita, e se à direita vais, irei à esquerda. E alçou os olhos, Lot, seus olhos e viu toda a planície do Yarden, e que ela era bem regada, antes de Hashem destruir Sodoma e Gomorra. E o jardim de Hashem, como o jardim de Hashem, assim como era a terra do Egito, a entrada de Soar. E Lot escolheu para si toda a planície do Yarden e partiu Lot para o oriente e separaram-se um do outro. Aqui acontece uma série de coisas interessantes. Né? Primeira coisa interessante. Abraão diz o seguinte para Lot: não vamos brigar, nós somos irmãos, né? Mas logo no passo seguinte ele fala assim: separa-te de mim, ou seja, sai fora. A gente tem que separar. Como que funciona isso? Parece uma coisa meio estranha, né? Eu acho que eu botei o Malbim também. Botei. O Malbim explica o seguinte: eles não eram mais capazes de viver mais juntos. Lot começava a se separar dos ensinamentos e da forma de viver de Avraham Avinu. Ou seja, tudo aquilo que Lot aprendeu que fez ele merecer as 2 tendas das quais a gente falou, de Ruth e de Naamá, está sumindo. Está mudando. Tá? Então, como é que funciona isso, né? Como é que Avraham primeiro fala: não, eu quero tudo bem, mas vamos separar, né? E outra, é separar mesmo. Ele fala: se você for para um lado, eu vou para o outro. A gente não vai se encontrar mais.
E Lot também faz uma análise meio interessante, né? Ele viu a planície do Arden, ele vê que ela é boa, em vez de falar, não, tio, você fica aí com a parte boa, eu vou para esse outro lado. Ele não, ele vai para a parte boa. E aí, a Torá é bem clara ao dizer que é antes Sodoma e Gomorra ser destruída. Ou seja, tem um detalhe importante aí. É uma cidade que já... São duas cidades que já não são bem conhecidas, né? Já tem um certo histórico. Já está falando da destruição delas bem antes da hora, né? Então, Lot sai rico do Egito com o tio e, segundo o Rabi Sher, tem essa fonte dentro dele da Malhut Ben David, mas ele se transformou completamente. Ele se transformou de uma pessoa que inicialmente não entendia nada do que estava acontecendo para uma pessoa que sabia muito bem o que estava acontecendo. Tá? Então, ele tinha um potencial muito grande, é isso que a Torá está dizendo. Mas ele se separa do tio. E por que ele quer se separar do tio agora? Né? Abraham mesmo diz, nós somos irmãos, né? Eu não quero briga. E aí o Midrash Bereshit Rabbah, deixa eu ver se eu botei aqui. Tem, logo no 9 aí. O Midrash diz que meu irmão, quando ele chama Lot de irmão, nós dois somos parecidos. E aí o comentário o Rashi fala que é parecido fisicamente. Somos muito semelhantes fisicamente. Né? E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a situação toda? Né? Vamos separar porque a gente é parecido. Então, o Midrash ele também fala que a descrição do que Lot viu é um eufemismo, tá? Quando Lot vê a planície do Yarden, ele está dizendo que ele viu a possibilidade dos prazeres desse mundo ao olhar a planície do Yarden. A palavra que a Sefer traduz aí como bem regada, né? Que a palavra para umidade tem essa conotação de como se diz, de prazeres da vida, tá? Então, inclusive, Hazalo diz o seguinte, que Lot queria se separar assim que ele percebeu essa oportunidade. Quando ele percebeu a oportunidade de se separar, ele falou assim, opa, eu vou, tô indo, falou. E aí, mais adiante na história, fica mais interessante essa dualidade, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem a guerra dos 4 reis contra os 5 reis, né? Essa guerra os 4 reis mais poderosos contra os 5 reis que não tinham todo poder, né? E Lot, durante essa guerra, é capturado pelos mais poderosos. E Abraham, o que ele decide fazer? Ele decide se juntar as pessoas que seguiam ele, juntar os homens dele e lutar contra os 4 maiores reinos da época e arriscar a vida dele para salvar o sobrinho. Né? Então, ele está claramente disposto a arriscar a vida dele para salvar o sobrinho. Então, por que é que ele deixa Lot ir embora? Por que é que ele se separa de Lot aí nesse momento? Não faz muito sentido, né? E aí a pergunta que fica é, você pode arriscar sua vida para salvar outra pessoa? Alarricamente falando, pode? A gente sabe que, por exemplo, alarricamente, se a escolha é comer treif, comer uma coisa que não é caché, ou morrer, é meio que mitzvah você comer a coisa treif, se você vai sobreviver. E aí fica uma outra pergunta mais capciosa. E a Berahá pode fazer? O Ar-Haim no Kuf Tzad Vav diz que você só não faz a Berahá se você estiver muito enojado pela comida que você tem que comer. Senão você também tem que fazer. Tá? Então, geralmente a Allahá não permite que você arrisque sua vida por nenhuma mitzvah. Tá? Uma das exceções é salvar outra vida. Certo? Então, o Rabbi Moshe Feinstein Posek disse que você não é obrigado a fazer, a salvar outra pessoa, arriscar sua vida para salvar outra pessoa, mas você pode. Tá? E o C.C. Eliezer discute essa ideia e diz que é proibido, a não ser que isso seja seu trabalho. Sabe? Seu emprego envolva salvar a vida das pessoas. Sei lá, você é um bombeiro, um policial, qualquer coisa parecida. Aí você pode se colocar em risco para salvar a vida de outra pessoa. Tá? Então fica aí a parte alárrica de hoje. Então, vamos continuar a discussão. Abraham foi lá arriscar a vida dele, né? E aí o Ralbag no 10 aí, em Bereshit 14:14 diz o seguinte:
Não devemos ignorar as necessidades da família. Mesmo que não estejam agindo de forma adequada, devemos fazer de tudo para ajudar, mesmo que ajudar seja arriscar a própria vida. Então, esse Kuralbag tira dessa ideia, né, de Avraham indo atrás de Lot, né? Então, isso que Avraham faz. Mas quando os pastores brigam, Avraham não tenta salvar Lot espiritualmente. Por quê? Por que Avraham continua a dúvida? Por que Avraham deixa a vida espiritual de Lot ir? Porque provavelmente ele percebeu. É muito. Se a gente consegue perceber hoje, imagina ele lá. Ele deve ter visto o olho de Lot crescendo quando olhou para a planície dele e falou assim: isso aí. Por que ele não desistiu da ideia? Por que ele continuou? Né? Então a gente tem duas questões aqui. Primeiro, o Lot, né? Que ele tinha uma motivação fortíssima no início. Cadê aquele cara do começo? Aquele cara que ficou rico porque desenvolveu o espiritual, porque aprendeu com o tio, porque chegou num ponto muito alto, ao ponto de merecer ter uma ligação, ligação na base do Mashiach, né? Cadê aquele cara? Por que mudou? Né? E Avraham, né? Por que ele aceitou agora, mas logo depois ele, não, vou te salvar, né? Cadê o potencial de Lot? Né? Cadê Avraham vendo o potencial de Lot? Então, ele ainda está disposto a se arriscar por Lot. Então, por que eles vão se separar agora? Aí fica difícil de entender. Né? Então, a gente tem 3 passuquim que citam Lot junto de Avraham. E aí fica bem profunda a análise. É bem interessante isso aí. Vamos voltar lá no número 6. Bereshit 12:4. Vamos ler. Eu botei negrito aí. Vaelech ito Lot. Então, Lot foi com ele. Tá? Aí no Bereshit 13:1, que eu acho que tá no 11. É assim, Velot imo hanegba. Certo? Então, e Avram subiu do Egito, ele com sua mulher e o que possuía, e Lot com ele, para o sul. Certo? E aí a última que a gente vai, no número 7, volta no 7. Vegam lelot chacholech et Avraham. Avram, quer dizer. Então, Lot que andava com Avraham, também tinha ovelhas. Tá? E aí, o que está rolando? Mais uma vez. No primeiro foi com ele Ito, com Aleph, Aleph Tav Vav, é com Aleph. O segundo é Imo. Vamos lá. No número 11. Velot Imo Hanegba, né? Então, o segundo é Imo com Ain. Então, o primeiro é com Aleph, o segundo é com Ain. E quando ele volta, quando a gente faz no 7 lá, no outro é Et também, com Aleph, tá? Então, como foi com o primeiro, com Avraham, certo? Et Avraham, então, com Avraham. Então, qual é o motivo dessas mudanças? Por que é que muda as palavras com Avraham ou com alguém, né? Então, no caso é com Avraham, quase todos são com Avraham. Qual é a diferença dessas duas palavras? E para responder, a gente vai ter que ver um comentário do Vilna Gaon, do Gra, na Parashá Balak, tá? Então vamos para Balak. Botei no número 12. Eu só botei as partes que são importantes, tá? Então, qual é a história de Balak? Bilam, né, o grande profeta das nações na época, foi chamado pelo rei Balak para botar uma maldição no povo de Israel, né? E aí chegam os emissários de Balak para falar com o Bilam, e Bilam fala assim, vocês vão ter que esperar aí que Hashem só fala comigo à noite, então vocês fiquem à noite aí, eu vou falar com Hashem e ver o que ele diz. Aí no Bamidbar 22:12 diz o seguinte, e Hashem disse a Bilam, não irá com eles e não amaldiçoarás o povo, pois ele é bendito. Então vai ao Elokim et Bilam loteler imahem. Então você não vai com eles. Certo? Que
que Baruch Hu, né? Eles são, porque você não vai com eles, porque você não vai amaldiçoar ninguém, porque o povo é bendito, certo? E aí continua, o povo vai embora, Balaque fica desesperado, manda emissários ainda mais pesados, pessoas ainda mais nobres para convidar Bilam, e Bilam faz a mesma coisa. Fala, não, espera aí que só de noite que Hashem fala comigo, amanhã eu tenho a resposta. E o que Hashem fala no 20 aí? E a palavra de Hashem veio a Bilam de noite e disse-lhe, se os homens vieram para te chamar, levanta-te e vai com eles. Mas somente a coisa que eu te disser, isso farás. Vai avô Elohim et Bilam, laila vai om Elohim, likro lecha, beu et ha'anashim, kum lach itam. É o Aleph de novo aí, tá? Primeiro foi Imahem com Ain, e o segundo foi Itam com Aleph, tá? E aí vem a parte mais interessante ainda. No 21 diz assim, Bilam levantou-se pela manhã, selou seu jumento e foi-se com o senhor de Moab. Vai cam Bilam baboker verachov veravosh et atono vaeler im sarei Moab. Então ele foi com im, com Aleph, com Ain de novo, tá? E aí, o que acontece? E a ira de Hashem acendeu-se porque ele se ia. Mas peraí, você não falou que podia ir? Mas a gente viu que tem uma diferença aí. Então, a questão aqui é bem, bem interessante. O Grau, vindo H1, faz duas perguntas a partir desses trechos que eu li aí para vocês. A primeira pergunta é, por que Hashem muda de ideia? Por que primeiro Hashem fala não vai e depois Hashem fala que vai? E a segunda pergunta que ele faz é, quando Bilam vai, Hashem falou, você pode ir. Quando Bilam vai, por que a ira de Hashem acende? Não faz sentido, né? O Gra mesmo responde. O Gra responde o seguinte, temos uma diferença clara entre et e im, tá? Então, imahem e itam, nesse caso, né? Então, quando é imo, com ain, quando é o ain, quer dizer você vai no mesmo nível. O que ele quer dizer com isso? Vocês estão indo como parceiros, ok? No primeiro passo, que é isso que Hashem fala, você não pode ir como parceiro, você não pode ir com os mesmos objetivos, você não pode ir com as mesmas intenções. É isso que Hashem está falando no primeiro passo, que é no 12. Você não vai porque eles querem que você amaldiçoe o povo, e ele é bendito, você não pode abençoar. O povo tem bênção, você não pode amaldiçoar o povo. Certo? Então, a partir disso, ele fala assim, cadê? Loteler e Mahem, você não vai com eles com o mesmo objetivo. Pode esquecer. Aí Bilam fala, ok. Aí em seguida, o que Hashem fala? Kum lech itam. Você pode ir com eles na viagem. Ok? Pode ir lá, pode ir, mas não com os mesmos objetivos. Tanto que ele fala assim, se os homens vieram para ti, levanta-te e vai com eles, mas somente coisa que eu disser, isso farás. Você não vai fazer o que eles querem, você vai fazer o que eu quero. Você só vai com eles. Mas o que você vai fazer lá é o que eu quero, não o que eles querem. Mas o que Bilam faz quando ele acorda de manhã? Vai a Cam, Bilam, Baboker, ele faz Im Sarei. Ou seja, Bilam já vai com a intenção de fazer a mesma coisa que eles. Tá? Então, Bilam está indo Im Sarei. Então, está indo junto com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, com a mesma ideia. O que ele está fazendo efetivamente aqui? Ele está desobedecendo o que Hashem mandou ele fazer. Por isso que a ira de Hashem se acende contra Bilam logo em seguida. E essa é a explicação do Vino Gaon. Se a gente voltar para Lot, vamos tentar encaixar esse mesmo conceito em Lot, porque as mesmas palavras aparecem. Tá? Então, no 12.4,
Cadê o 12 e 4? No 6, no número 6. Vai Eler ito Lot. Ito com Aleph se refere a seguir viagem. Lot não entende nada aqui. Lot é muito jovem para entender o que Abraham está fazendo. Ele está indo porque ele está indo. Ele quis ir, mas ele não sabe por que ele está indo necessariamente. Ele não entende a lógica. Ele não entende. Abraham fala as coisas para ele, ele não entende. É isso que está acontecendo aqui. Tá? Então, Lot é jovem, ele está seguindo, então ele não sabe nada. Isso é Ito, aqui nesse caso. Né? Depois, quando eles saem do Egito, o que acontece? No 13:1. Cadê o 13:1? 13:1 está no 11. Velot imo. Então, quando eles saem com todas aquelas riquezas, Lot está com o mesmo pensamento, com a mesma ideia de Abraham. Lot já sabe coisas aqui. Lot já tem uma... E aqui é o que a gente está falando. Aqui é o primeiro momento, que logo depois vem aquela frase lá dizendo que Lot tinha vacas, tinha ovelhas e tinha tendas. E aí que a gente citou toda aquela ideia que vem a Malchut Bet David, tem uma base da Malchut Bet David vinda de Lot. Então aqui ele tem um mérito semelhante ao de Abraham. E mais ainda, quando Abraham fala nós somos parecidos, é nesse sentido. Tá? Então, a riqueza espiritual, a riqueza aqui é espiritual e física. Não é só física. É isso que essa palavrinha de 3 letras aí quer dizer. Que tem muito mais do que está acontecendo. Ou seja, Lot é um cara que entende o que Abraham fala agora. Lot é discípulo de fato. Certo? Então ele se aproxima de Abraham em todos os sentidos aqui. Ele vai com Abraham não só no caminho físico, mas no caminho espiritual também. Então, parece indicar que os dois podem trabalhar juntos para um bem maior aqui. É isso que está dizendo, né? Lot... E se é verdade, por que Lot ia querer os desejos dele quando ele viu Yarden lá? Por que ele vai atrás da Ta'avá? Por que ele vai atrás do desejo, daquela vontade absurda de fazer alguma coisa? E não seguir o caminho, né? E aí o Malbim Bereshit, explicando esse Passuk de Bereshit 13:1 no 11, no 13, a explicação está no 13. Diz assim, agora Lot não era mais o segundo em relação a Abraham como antes. Ele não acreditava que era mais um discípulo. Nesse momento, ele começa a mudar de ideia também. Ele entende que ele começou a entender e fala assim, não, peraí, agora eu já sei coisa também. O que é disso que o Malbim está falando? O Malbim está falando de uma coisa que afeta muita gente. Eu diria que até todo mundo. O ego. Lot também tem um ego. Ele está crescendo muito espiritualmente, mas ele ainda tem o ego dele, ele tem que lutar contra o ego dele. O que ele faz? Segundo Rabi Sher, quando Abraham diz que eles se parecem, é o que eu falei. Abraham humildemente está dizendo nós temos semelhanças espirituais. Né? Eles não estão no mesmo nível, certo? Mas existe uma semelhança. Né? Mas ele entende que as semelhanças eram espirituais e físicas. É isso que o Midrash está dizendo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, o Rabi Sher está dizendo, Abraham está entendendo o potencial do sobrinho dele aqui. Potencial espiritual. E Abraham talvez tivesse entendido que Lot estava, o que o Malbim falou aí, que Lot já estava confortável com o que ele sabia. Não preciso crescer mais, já estou bem, eu vou seguir meu próprio caminho agora, não preciso mais do meu tio, certo? Então, que ele precisava, que tinha algum tipo de senso de responsabilidade própria, pelo próprio crescimento em Lot. Tá? Tem que sair debaixo das meu tio para continuar crescendo, porque aqui eu não cresço mais. E é meio estranho a gente falar disso, sendo que Abraham é um dos gigantescos, né? Então, é um ego pesado esse que o outro está carregando, né? Então, Abraham, o que ele faz? Ele dá opção para o outro. Ele fala, você quer ir? Pode ir. Eu não sou eu que vou te segurar. É isso que, segundo essa visão do Malbim e do Gra, do Vilna Gaon, é isso que quer dizer quando Abraham fala, por favor, vamos se separar. Tá dando briga já. Você não está entendendo as coisas mais do mesmo jeito. Né? Então o ego de Lot entrou no caminho, segundo Rav Sher. Então, a melhor resposta para Lot nesse momento, qual seria? Quando Abraham fala, vamos se separar. A melhor resposta para Lot seria, Hasve Shalom. Não é isso que eu quero. Vamos resolver de outra forma.
Ainda tenho que crescer aqui. Eu não estou preparado para seguir sozinho. Por mais que ele tenha a necessidade de seguir sozinho. Né? Então, não estava na hora dele seguir o próprio caminho. Ele não está no nível para seguir o próprio caminho ainda. Esse é o comentário do Ravi Zachar. Ravi Zachar fala exatamente isso. Fala, Lot toma a decisão no momento errado. Uma decisão que parece pequena para ele, mas que não é. Então, quanto mais você cresce em Torá, segundo Rav Sher, melhor é para você ficar perto de algum gigante, de algum cara que entende muito mais que você. Tem uma hora que você tem que sair, mas para o seu crescimento, quanto mais Torá você sabe, mais você vai entender aquilo que aquele cara está dizendo. Então, Lot sai e essa decisão que parece nada demais, parece para o bem, muda ele completamente. Ele então se torna aquele Lot do qual a gente fala. Foi morar em Sodom, foi morar em Sidom. E quando os anjos vão lá salvar ele da destruição, e os moradores de Sidom querem não, traz eles para fora que a gente quer eles aí. Ele oferece as próprias filhas. Né? O mesmo cara que gera, a partir das filhas, as descendências dele. Né? Então, a gente não costuma falar coisas tão boas de Lot assim. Então, essa decisão causou isso. Então, a ideia aqui é bem simples, apesar de ter sido uma análise um pouco mais profunda e mais pesada. A ideia é simples. As nossas decisões nos moldam. Né? Elas definem quem nós somos. Grandes decisões costumam ser fáceis de perceber. Quando você está no momento de que você tem que... Agora vai ou racha, né? Agora ou nunca, é fácil de perceber. Mas decisões como as de Lot, aparentemente pequenas, talvez ele nem tenha entendido o que Abraham estava fazendo naquele momento. Qual foi a dica? Você vai seguir seus desejos ou você vai continuar no caminho que você está trilhando? Né? Então, talvez ele não tenha percebido, mas essa decisão pode mudar a gente para sempre. E assim, todas as nossas decisões são importantes, certo? Todas elas. Então, que a gente possa ter uma boa visão para tomar essas decisões de uma forma correta, porque é para isso que a gente estuda a Torá. Para que a gente possa antecipar a decisão correta. Shavua Tov, pessoal. Laila Tov, muito obrigado pela paciência. Espero que eu tenha sido claro. Vou finalizar por aqui.